paz de Cristo esteja entre nós. Nós hoje estamos no capítulo 15, que é fora da caridade não há salvação. Nós vamos falar do item 1, 2 e 3, que é o que é preciso para ser salvo. Nós vamos falar sobre o que é preciso para ser salvo. Todo mundo quer ser salvo, não quer ou não? Todo mundo quer ser salvo? E a gente tem que se salvar do quê? Alguém sabe do que a gente tem que se salvar? Amar a Deus acima de tudo, fazer o bem. Isso. Mas do que a gente tem que se salvar? Do que nós temos que nos salvar? Nós estamos nesse mundo hoje aqui, vamos pensar da seguinte maneira: a gente está aqui temporariamente e daqui nós vamos para uma vida futura. Do que nós temos que nos salvar? O que tem nesse mundo aqui que a gente não deve levar conosco? O que tem muito aqui que a gente não deve levar? Muita coisa. Muita coisa ruim. Muita coisa ruim? Muita coisa ruim. Mas não deve levar sim. Mas vamos falar das nossas questões morais. O que tem aqui nesse mundo que não deve nos contaminar? Não. Existe uma palavrinha chamada BIP, que é benevolência, indulgência e perdão. Se você conseguir praticar a benevolência, a indulgência e o perdão, você se afasta do orgulho e do egoísmo. Porque, na verdade, nós temos que nos desprender, nós temos que tirar de nós, é o que nós não devemos levar daqui, é orgulho e egoísmo. E na parábola do bom samaritano, a gente assim, ouvindo ela, tem alguns detalhes ali que são cruciais. Por exemplo, o homem que estava ferido era judeu. Os dois primeiros que passaram também eram judeus. Só que eles, além de serem judeus, eles eram representantes da, vamos dizer assim, da expressão maior dos judeus, que era a questão da religião. Eles eram pessoas responsáveis por passar para o povo a religiosidade. Ou seja, eles não agiram assim. É isso? Porque eles ignoraram uma pessoa que estava caída ali. E o mais interessante, que é outro fato também que chama atenção: a pessoa que socorre esse judeu, teoricamente era o inimigo dele, que era o samaritano. Os samaritanos, eles, vamos dizer assim, eram considerados pelos judeus como impuros. Por quê? Eles não aceitavam eles só aceitavam os primeiros 5 livros de Moisés. O restante eles não aceitavam na religião. Eles professavam, olha só, eles professavam o mesmo Deus. O mesmo, o samaritano também era de uma certa forma da mesma linhagem dele, porque eles eram israelitas, eles eram descendentes lá da tribo lá de Abraão. Então eles vinham praticamente da mesma linhagem. Está dando para entender isso? Só que eram inimigos depois de um tempo, porque eles não aceitavam as outras escrituras que haviam ali. Vamos dizer assim, do regime, do que regia a parte religiosa dos judeus. Então eles se tornaram inimigos. Só que na hora que o samaritano passa por ali, ele não pensa em nada disso. Ele não olha aquele homem que está ali como um inimigo. Ele olha com os olhos da caridade. Porque a caridade faz com que nós, mesmo aqueles que a gente possa não ter uma afinidade, faz com que nós olhemos para ele com reconhecimento do quê? Um semelhante nosso. Quando Jesus vivia sempre sendo tentado, né? Pelos doutores da lei, principalmente pelas pessoas que eram, vamos dizer assim, da religião. E eles queriam sempre pegar Jesus em alguma situação que colocasse ele contra as leis de Deus, vamos dizer assim.
E quando Jesus é indagado sobre quem seria o próximo, aí Jesus conta esta parábola, para dizer verdadeiramente quem é o próximo. E quando esse doutor da lei, que Jesus responde, porque Jesus sempre respondia uma pergunta com outra pergunta, mas respondendo, é uma coisa um pouco complicada de entender, mas ele respondia uma pergunta com outra pergunta, e fazendo com que o indivíduo pensasse naquilo. Porque, veja bem, a capacidade de percepção, a moral, a questão espiritual de Jesus era tão grande que antes do indivíduo vir fazer a pergunta a ele, ele já sabia o que ia ser perguntado. Então eles viviam sempre tentando Jesus. E Jesus pergunta para ele, para esse doutor da lei, quem verdadeiramente tinha feito o que deveria ser feito, aquilo que seria, vamos dizer assim, as leis de Deus. E ele responde, ele não diz o samaritano, ele diz que aquele que agiu com misericórdia, com fraternidade, com caridade, mas ele não fala o samaritano, né? Só para vocês verem como é que havia essa inimizade entre os samaritanos e os judeus. Então vamos adiante. Hoje em dia, a gente percebe que existem várias religiões e existem vários religiosos. Só que quando você começa a partir para o lado da caridade, a gente percebe hoje, não sei se vocês percebem assim, que em geral falta caridade nas religiões. Porque muitas das vezes as religiões, elas presas a dogmas, elas presas a um progresso, né, vamos dizer assim, uma evolução, uma expansão, elas vão se afastando do homem comum. Existem religiosos que eles passam o tempo todinho se degladiando entre eles, criticando essa ou aquela religião. Há pouco tempo, cerca de, acho que uma semana mais ou menos, uma senhora que era vamos dizer, uma babalorixá, uma pessoa que cuida de uma religião afro-brasileira, que é o candomblé. Ela foi morta na Bahia porque ela se opunha a uma situação das drogas que havia ali naquela região. E aí a gente fica pensando o seguinte: esse crime foi um crime religioso, foi por causa da situação somente das drogas? O que seria isso? O que a gente pode entender disso? Na minha forma de pensar, eu vejo que foram as duas coisas. Foi a questão da droga, que está muito presente hoje na sociedade, e a questão também da religião. Porque muitas das vezes, quando você é responsável, quando você tem a função, ou quando você tem a missão de passar para as pessoas a palavra de Deus, você esbarra em uma série de coisas que existem dentro da sociedade. E eu acredito que esta mulher, ela tinha uma vontade tão grande de transformar aquele local que ela residia, que ela acabou se chocando com traficantes e acabou sendo morta. Então, não é fácil você estar à frente de qualquer trabalho. Não é fácil você ser um padre, não é fácil você ser um pastor, um dirigente de uma casa espírita, ou até mesmo um babalorixá, um zelador da religião do santo. Não é fácil. Por quê? Porque quando você quer fazer verdadeiramente aquilo que é a caridade, você encontra obstáculos. Então, quando a gente fala em essa ou aquela religião e a gente critica, mas também, por outro lado, tem a dificuldade do trabalho.
Então a gente não pode só olhar com olhos de desconfiança para um pastor, para um padre, ou qualquer que seja, ou para qualquer religião que seja. Porque, na verdade, não há necessidade de tantas divisões, porque o Deus é um só. E a caridade que a gente pode fazer, que nós devemos fazer, porque quando você faz a caridade, pode acreditar, você está fazendo o bem a si mesmo. Porque à medida que você vai passando o seu tempo aqui na Terra, esse tempo, ele está sendo contado. Muitas das vezes a gente vê aqueles comerciais, né, que o cara ganha um dinheiro, anunciando, né, apostas, né, aí bota a pessoa numa ilha, né, embaixo de um coqueiro, né, que ela ganhou aquele dinheiro ali, pronto, acabou, resolveu todos os problemas. Não é verdade isso. Tem até um documentário que passa sobre a Mega Sena, que é uma coisa mais triste do mundo aquilo ali, porque uma grande parte das pessoas que ganharam aquele prêmio ali, que acharam que acabaram seus problemas, elas começaram a ter verdadeiros problemas mesmo. Elas passaram a ter problemas sérios. Por quê? Porque a pessoa tem uma ideia que, de repente, viver bem é não ter problema. Quando, na verdade, não é assim. Nós somos complexos demais. E nessa relação, eu com você, você com ele, nós como um todo, há sempre os problemas e há sempre os choques. Porque é isso daí que faz com que nós possamos evoluir. Porque, na verdade, a finalidade nossa aqui é a nossa transformação. E o que nos transforma é a caridade. O que faz a gente dar um passo adiante é a caridade. Porque a caridade, ela é um momento em que você reconhece o seu próximo. É o seu próximo. Não é o seu amigo, não é o seu parente, não é o seu próximo. E o seu próximo é qualquer um. Qualquer um que precise. E você só é próximo de alguém quando você verdadeiramente assiste aquela pessoa, desinteressadamente. Se for começando, né? Quando a gente está começando, a gente faz com interesse, né? Está começando, né? Faz com interesse. Depois vai exercitando até chegar a um ponto que seja desinteressadamente. Só que a caridade, ela não pode depender de outros fatores. Está chovendo, hoje eu não vou fazer caridade. Está chovendo, estou meio gripado, não vou fazer caridade. Está muito sol. Não, está muito sol, você só já viu na reportagem que dá câncer de pele. Não vou fazer não, está muito sol. Aí está nublado. Não, eu não sei se vai chover, então também não vou. Então, não pode haver desculpas, não pode haver desculpas. Por quê? Porque você não mente. Você não mente, porque no final das contas, tudo aquilo que você fizer está sendo anotado e observado. Aonde? Em nós mesmos. Você quando chega lá em cima, tem até uma historinha que é engraçada, mas eu não vou contar aqui não, porque mistura um pouco as coisas. Mas assim, quando você chega lá em cima, está tudo gravado, está tudo anotado. Não tem como você fugir dessa situação. Não tem como você fugir disso. Porque está tudo ali registrado. Então você não engana. A sua consciência você não engana. Por que a gente não engana a nossa consciência? Por exemplo, se você entra numa determinada situação e você sabe que você está levando vantagem naquela situação, aí você, para não dizer que está levando vantagem, você diz que está em desvantagem. Só que você sabe que está levando vantagem. Quando você sai dali, lá dentro, lá na consciência, a vozinha diz assim: poxa, hoje eu me dei bem, eu enganei fulano. Ela diz. E você acha até bom até um determinado ponto. Aí quando você tem um prejuízo, aí vem na sua cabeça assim: eu não era para ter levado vantagem de fulano, porque agora Deus está me castigando. Deus não está castigando ninguém. Você só está no ciclo. Que esse ciclo é assim. Se hoje você leva vantagem de alguém e você intencionalmente faz isso,
mais na frente você vai levar desvantagem em alguma situação. Porque ela tem que ser assim. Porque essas energias, elas se atraem. É igual a pessoa, né, que faz ali aparece muito por aí na televisão, né? Uns caras que prometem uma série de coisas e você faz o Pix. A pessoa promete milhares de coisas e você faz o Pix para alcançar aquilo ali. E aí o merecimento? Quer dizer que você pode chegar e obter vantagem sobre alguma coisa através do Pix, né? Você vai depositar um dinheiro na conta de uma determinada pessoa e essa pessoa diz que ele faz isso, faz aquilo e você vai ter sucesso naquilo ali. Mas e aí? Você vai ter sucesso? É real isso? Porque existe a lei do merecimento, existe a lei do retorno, existe a lei das energias que se aproximam, né? Porque cada vez mais que você vai se aproximando das coisas negativas, mais a sua vida vai se tornando negativa. Uma hora ou outra. Só um instantinho. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Só voltar aqui a fita aqui. Nós estamos no capítulo 15, falando de fora da caridade não há salvação. O assunto hoje é o item 2 e 3, 1, 2 e 3, que é o que é preciso para ser salvo. Ok? Bom, então vamos adiante. E aí eu vou contar uma história aqui para a gente exemplificar melhor o que é a caridade. No final da década de 70, princípio da década de 80, algumas pessoas começaram a chegar no hospital com dor de cabeça, uma diarreia constante, passando mal, emagrecendo, uma perda de peso, e ninguém sabia o que era. A comunidade médica não sabia o que era aquilo. Essas pessoas iam definhando e morriam. E era uma coisa tão violenta, isso nos Estados Unidos, tá, gente? Era uma coisa tão violenta que a comunidade médica não queria essas pessoas lá. As pessoas chegavam lá e eles não queriam, eles afastavam essas pessoas. As próprias famílias pegavam essas pessoas e isolavam elas. Era uma coisa tão violenta, de um contágio tão rápido, que começaram a todo mundo a ter medo, porque ninguém sabia o que era aquilo. E quem trabalhava na área médica tinha medo de se contaminar. Então essas pessoas eram abandonadas. E isso aí foi se espalhando pelos Estados Unidos até que começou a ter caso em todos os lugares e virou uma epidemia. Certo? Passaram em outros locais, né, fora dos Estados Unidos, e continuavam morrendo pessoas. E essas pessoas, elas morriam abandonadas. Elas eram como se fossem rejeitadas pela sociedade. E aí o que acontece? Acontece que o tempo foi passando e essas pessoas morrendo dessa forma, de uma forma desumana, até que uma mulher, uma senhora, uma albanesa, se não me falha a memória, ela lá do outro lado do oceano, viu toda aquela situação e correu para os Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, junto com outras mulheres que foram com ela começou a tratar dessas mulheres, uma religiosa, católica ela, uma freira albanesa. Sabe quem é, moça? Outra sexta-feira passada, falei o negócio da Marvel, você não gostou da Igreja Católica. Aí hoje eu estou contando a história boa, você não sabe quem é. Enfim, essa freira albanesa, ela junto com outras foram lá assistir essas pessoas, cuidar dessas pessoas. Mas ela não entendia nada de medicina. Ela foi para lá com alguma erva? Ela foi para lá com alguma fórmula? Não. Ela foi para lá para aplicar a caridade. Ela foi para lá para fazer asepsia nas pessoas, porque essas pessoas não tinham condições nem de tomar banho.
ela foi para lá para dar uma assistência psicológica, usando a religião para fortalecer essas pessoas. Ah, essas pessoas não morreram? Morreram, desencarnaram, mas com dignidade. Elas foram para outro plano com dignidade. E essa freira, essa senhora que depois ganhou o prêmio Nobel, a Madre Teresa de Calcutá, ela que fez isso, ela fundou a primeira casa de assistência ao... Gente, eu não vou me aventurar porque é um nome em inglês, mas ela... Desculpa, eu pulei uma parte aqui. Só em 83 é que descobriram quem era esse vírus, que foi justamente no Instituto Pasteur, que foi na França isso, tá? Eles foram descobrir o que era que estava matando essas pessoas. E eles definiram como eles botaram como HIV, para falar desse vírus. Definiram como HIV. E ela foi fundar, então, em 1985, a primeira casa de Gift of Love, que era Dom do Amor. Como é que Esme, que pronuncia? Gift of Love. É isso? Pronto. Que é o Dom do Amor. Ela fundou, a Madre Teresa, lá nos Estados Unidos. Ou seja, ela largou porque lá na Índia ela cuidava de tuberculosos, leprosos, pessoas também que eram abandonadas pela sociedade, órfãos. Ela cuidava disso tudo e ela atravessa, vai para os Estados Unidos. Em 1985 ela funda essa casa. Eu estou procurando aqui a definição do HIV, que é a síndrome fugiu agora o nome. Imunodeficiência, né, que é o HIV adquirido. Pronto, é isso aí. Hoje em dia existe o coquetel, né? Ainda há AIDS, ainda há o soro positivo, né, o HIV, ainda há, mas existe um coquetel, né, que as pessoas hoje em dia recebem tratamento, né, e só assim para título de conhecimento, hoje as DSTs, elas são tão perigosas quanto o HIV, tá? As DSTs são tão perigosas quanto e também são devastadoras, porque é só uma informação. Então ela foi para lá e ela fundou essa casa. E o mais interessante dessa história, que as pessoas que estudaram medicina, que fizeram o juramento de Hipócrates, que é um juramento que você vai cuidar das pessoas na hora que você se forma como médico, eles simplesmente, aqui eu não estou fazendo um julgamento, tá? Estou falando só o que aconteceu. Então, naquele momento, eles não quiseram essas pessoas, porque eles temeram pela vida deles. Então, eles rejeitaram essas pessoas. A gente teve aqui na Bahia uma senhora que, mesmo sabendo, essa que eu acabei de falar, que estava se opondo ao tráfico de drogas, mesmo sabendo, ela continuou o trabalho dela. E ela foi, infelizmente, assassinada. Mas está dando para vocês entenderem a comparação que eu estou fazendo, né? Que você cuidar das pessoas, você estar à frente de um trabalho, e o médico é uma pessoa assim também, que é humana, que foram abandonar essas pessoas, mas isso aí não cabe a nós, né? Isso aí cada um responde pelos seus atos. E a Madre Teresa de Calcutá foi para lá com as outras feiras, foi cuidar dessas pessoas, e ela não temeu pela vida dela, mesmo porque isso para ela era comum, porque ela já cuidava de doenças também complicadas na Índia. Então, a caridade, aí, a expressão maior da caridade que um ser humano, olá, boa noite, a expressão maior da caridade, né,
aquilo que o ser humano pode fazer de melhor pelo seu próximo é dar dignidade a ele, pelo menos no momento em que ele está para desencarnar. Porque imagine vocês, qual seria o sofrimento de uma pessoa que sabia que estava condenada à morte, mas definhando ali sem ninguém para dar um copo d'água, para dar um banho, para dar um consolo, uma palavra, e a Madre Teresa de Calcutá ela fez isso. Então eu peguei esse exemplo porque dentre tudo que eu pesquisei, eu achei que a maior expressão de caridade que eu poderia trazer hoje aqui seria a de Madre Teresa de Calcutá. Então, meus irmãos, basicamente é assim, o que nós construímos em real na nossa vida é aquilo que nós podemos espalhar, não é aquilo que nós retemos. Aquilo que você retém, que é seu carro, sua casa, suas joias, isso não é seu. Mas aquilo que você consegue espalhar, que você consegue passar adiante, é o que verdadeiramente é seu. E parece até controverso, né? Aquilo que você tem, você não tem. Aquilo que você doa é o que verdadeiramente você tem. Tá certo? Então, muito obrigado pela atenção de todos, muito obrigado pela oportunidade, por estar todos aqui. Vocês chegaram no final, mas espero que vocês tenham entendido a mensagem, tá certo? Que Deus abençoe, muito obrigado, tá? Fique com Deus.